guardar domingos e dias de preceito. Esse é o terceiro mandamento da igreja e mais um ponto de análise para a gente fazer bons exames de consciência, pessoal. Tanto exames para confissão, quanto aqueles 3 exames do dia. Pela manhã, na forma de um propósito, pela tarde, revendo o seu dia e repropondo até o fim do dia, e à noite, revendo o dia como um todo. A gente viu que existem 3 coisas que a gente tem que levar em consideração nesses exames, que é suportar pacientemente as contrariedades, então examinar se a gente propor isso e examinar se a gente de fato suportou, né? Oferecendo aí sacrifício de amor a Deus, evitar tudo aquilo que não santifica e ordenar o nosso dia ao redor das coisas que a igreja, das ferramentas que a igreja nos propõe e na direção de Cristo, na direção do céu. Pessoal, dentro de evitar o que não santifica, a gente pode fazer uma lista a partir dos 10 mandamentos e dos 7 pecados capitais, que estão aí também dentro dos 10 mandamentos. A gente já falou a respeito do primeiro mandamento, do segundo mandamento, hoje a gente vai falar do terceiro mandamento. Lembrando que a ideia aqui é aumentar a nossa consciência do pecado, né? Não é uma questão de ser puritano e tudo é pecado, mas é uma questão da gente realmente começar a ter uma consciência mais próxima daquela dos santos, né? Não é fácil, mas a ideia aqui é propor um caminho em que a gente vai melhorando, né? Devagarinho, mas não tão devagarinho assim, né? Ponto a ponto, né? A gente vai melhorando. E então a questão é a gente clarear a nossa consciência do pecado e perceber que, né, existem muito mais pecados e são muito mais sutis do que o que a gente costuma confessar normalmente, ou do que a gente costuma examinar e perceber. Então isso melhora os nossos exames e consequentemente melhora as nossas virtudes, a nossa vida de santidade, né, a nossa vida interior. Então, terceiro mandamento, guardar domingos e dias de preceito. O que a gente pode falar a respeito desse terceiro mandamento, pessoal? Como que a gente costuma violar esse mandamento? Faltando a missa dominical, sem um justo motivo, né? Ou faltando, talvez não no domingo, mas nas vésperas, né? No sábado à noite, que também tem a liturgia, quando também tem a liturgia dominical, né? Então, sem um justo motivo, tá, pessoal? Tem um justo motivo, uma doença, uma situação assim, tudo bem. Deixar de ir à missa sempre que possível. Aqui nós não estamos falando só da dominical. A missa, né, em qualquer dia e horário. Sempre que possível. Agora, sempre que possível, mas sacrificando o justo descanso, o justo tempo com a família. Então eu vou deixar minha família se desestruturar completamente porque eu fico trancado dentro da igreja. Não, a gente tem que levar em consideração que a gente tem também a nossa vocação, né? Então, existem coisas próprias da vocação e obrigações que a gente tem, né? Então você não vai largar seu emprego para poder fazer isso, né? Então, deixar de ir na missa sempre que possível, mas preservado, considerando o justo descanso, o justo tempo com a família e as demais coisas próprias da vocação e das obrigações, né? Então, na justa medida, mas com generosidade, pessoal, né? Não preferindo, então, utilizar um tempo, sempre que você tem um tempo, você prefere, às vezes, agora eu não vou não, porque eu prefiro fazer isso aqui, coisas menores, de menos importância, até mesmo que sejam coisas boas. Mas se nesse ponto você tem a chance, vai lá, né? Então você desperdiçar muito essas oportunidades não deixa de ser um pecado, porque nessa ocasião você está preferindo distrações, diversões, ou com preguiça, ou com qualquer outra coisa, dizendo em outras palavras. Ah não, eu não disse isso. No fundo você acabou dizendo o quê para Deus? Olha, Senhor, eu prefiro não estar com você agora, até poderia, mas eu não quero estar com você. Opa, né? Se isso não é pecado, o que é? Então, não intensificar as orações, né? Elevando mais frequentemente o coração a Deus. Quando? Não, todo dia, mas de preferência, mas principalmente nos domingos e dias de guarda, pessoal. Porque são dias dedicados a isso. Então não são dias em que você tem que só passear. Você pode passear? Pode, você pode fazer, pode, né? O justo descanso? Pode, mas são dias em que você tem que se dedicar mais a Deus e desperdiçar isso não deixa de ser um pecado, né? Então, eis o terceiro mandamento. Eu já vou aproveitar o tempo do vídeo aqui, que ainda tem mais um tempinho, e vou falar do quarto mandamento, que é honrar pai e mãe, né? No caso de honrar pai e mãe, a gente poderia listar o seguinte: como que a gente viola esse mandamento, né? Agindo para com os pais com ira ou descaso, né? Então, qualquer descaso em tudo que eles necessitam, né? Com ira também, em qualquer desdobramento que ela possa ter. Deixar de lhes prestar auxílios materiais e espirituais sempre que possível. Então, você vê-los desandando na vida espiritual também, não fazer de tudo para levá-los para Cristo, para aumentar-lhes a santidade. Inclusive, pessoal, muitas vezes não, inclusive você mesmo se esforçando pela própria santidade, porque você puxa para baixo, muitas vezes, né? Então, a gente sendo santo, a gente possibilita a conversão e a santidade deles também, né? Constante.
Então, é nesse sentido que a gente tem que se esforçar também pela nossa própria santidade. Principalmente para a salvação da nossa alma, mas também por eles. Depois, inclusive, dentro desses auxílios materiais e espirituais possíveis, dentro do que é possível para nós, né, pessoal? Inclusive o de intercessão e penitência, né? Tanto por eles enquanto vivos, tanto quanto por suas almas, quando já falecidos, né? Então, assim a gente esgota aí o quarto mandamento também.